Paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de 2 Crônicas. Vamos ler alguns versículos. Primeiro, capítulo de número 31 de 2 Crônicas. Eu quero ler primeiro o verso 20 e 21. Vai aparecer no telão aí, nós vamos ler todos juntos, porque eu quero que os irmãos entendam muito bem o que nós vamos estar compartilhando com os irmãos aqui nesta noite. 20 e 21 de 31 de 2 Crônicas. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Agora, capítulo 32 de 2 Crônicas, nós vamos ler do verso 1 até o 8. Vamos lá? Irmão, vamos ler com força, irmão. Parece que... Vamos, 1, 2, 3. Depois destas coisas... Até o 8. Agora, no mesmo capítulo, vamos ler o verso 21 até o 23. Amém. Feche os seus olhos. Pai das luzes, nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra para a tua igreja. Que o Senhor venha abrir a porta da revelação da tua palavra e venha falar conosco poderosamente nesta manhã, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que nos assiste pela internet, pelo Facebook, alguns irmãos estão nos acompanhando ali no Japão, Portugal, França, Colômbia.
os irmãos que estão nos acompanhando aqui, você que mora aqui por perto, pela cidade de Santo André, São Paulo, minha tia lá em Indaiatuba nos acompanha também, todos os domingos pela manhã, que o culto dela lá é à noite, então ela aproveita para compartilhar. Eu gostaria nesta manhã que todos nós, aqueles que nos assistem e que estão aqui, prestassem muita atenção no que nós vamos compartilhar aqui nesta manhã. Ezequias, ele foi um grande homem de Deus, rei de Judá. Ele foi o responsável para organizar a religião, botar ordem no culto, Páscoa. Ele teve a incumbência de acabar com a idolatria. Ok? Presta atenção no primeiro ponto de introdução que eu quero falar a respeito ao mencionar isso. Toda vez que alguém procura pregar a verdade, toda vez que alguém procura não passar a mão na cabeça de ninguém, mas dizer a verdade, porque a verdade, irmão, ela liberta. A verdade, ela dói. Entendeu? Presta atenção, nós temos alguém que trabalha aqui no posto, que está aqui na minha frente. Quando alguém vai lá, dependendo do problema, eles vêm com aquela bezetacil, não é? Ninguém gosta de tomar uma injeção com a bezetacil porque ela é muito doída. Mas aquilo ali, primeiro, é o choque da realidade, entendeu? Então o médico ele vai falar para você, meu filho, você vai tomar uma bezetacil, entendeu? Só que depois disso, vai estancar, vai parar a dor, mas depois você vai ter que vai continuar o tratamento. Ezequias, ele tinha um compromisso com a verdade. E quando você fala a verdade, você, à luz da palavra de Deus, que tem um compromisso com a verdade, você traz cura. Eu não estou dizendo que nós vamos ser super-homens. Entendeu? Que você não vai pecar. Semana passada, eu sou amigo de um rapaz que jogou no Santos Futebol Clube. De vez em quando ele vem dormir na minha casa. Hoje ele trabalha como oleiro, ele vive ganhando a vida como assim. Aí ele pegou, me ligou. Ele teve um casamento dele que não deu certo, ele mora sozinho. Aí ele falou assim, pastor, eu quero que você me dê um conselho. Eu estou procurando uma igreja, porque eu congregava numa igreja onde as pessoas se preocupavam com as pessoas. Porque hoje o perfil da igreja que tem aí não é cuidar de você. Muito pelo contrário, eles não querem ter problema. Entendeu? Se você chegar lá, com dinheiro no bolso, com um belo carro, está tudo certo para eles. É glória a Deus e aleluia. Eles não querem passar o remédio, tirar os carrapichos. Eles não querem ter preocupação. Porque isso, irmão, não aparece, entendeu? Hoje o perfil das igrejas, o que é? Vamos trazer fulano de tal. Entendeu? Aí o fulano de tal vem, famoso, leva 10, 15 mil reais da igreja. As pregações é tipo coach. Entendeu? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Entendeu? Você vai hoje nas livrarias, tem um monte de livro lá. Como isso? Como aquilo, irmão? Não existe varinha mágica, irmão. O evangelho, ele é simples. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
As pessoas hoje, elas estão desesperadas, correndo só a tarde da bênção. Eu quero a minha bênção. Aparece uma igreja, ó, vem aqui em 21 dias, você vai resolver o seu problema, irmão. Não vai resolver em 21 dias. Ah, mas eu participei já de 21 dias na Batista dos Povos. Ok, irmão. A campanha, ela é uma bênção. Mas a campanha não é garantia de que você vai resolver todos os seus problemas. A campanha, sabe para que ela serve? Para desenvolver a sua fé. Tem uma igreja aí famosa aí, que você pode criticar ela, mas eu concordo com ela, entendeu? Eles falam assim, ó, você tem que fazer uma corrente. E eles falam assim, você não pode quebrar a corrente. Tem que ser 21 dias. Irmão, você sabe que tem até um pouco de fundamento, sabe por quê? Se não der 21 dias, irmão, nós vamos fazer mais 21 dias. Se não der mais 21 dias, nós vamos continuar, irmão. Isso aí significa que você tem que ficar batendo, até a porta se abrir. É isso. Nós não vamos criar aqui forma, ó, vem aqui, vai ter a campanha agora? Claro que vai. O que aconteceu com Jesus nas 7 casas, está tudo certo. Em cada casa Deus agiu de um jeito. Porque Deus trabalha na multiforme sabedoria. Deus entrou em casa que precisava de salvação. Deus entrou em casa que precisava de cura. Deus entrou em casa lá onde teve que ressuscitar. Mas isso é problema dele. Irmão, uma coisa que eu aprendi. Eu trabalho na libertação. Eu gosto de orar pelas pessoas. Mas Jesus, eu falei para Deus esse dia, o Senhor não é meu empregado. O Senhor é o Espírito de Deus, é livre. Se nesta manhã Ele quiser mandar eu calar minha boca aqui e falar assim, meu filho, não, você não vai falar nada, mande alguém se levantar aí que está desenganado aí, que agora eu vou fazer o show da fé, o show dos milagres, eu vou curar. É assim que Ele faz. Sabe por quê? Deus não vai fazer os meus caprichos. Olha, eu fui lá na Batista dos Povos, o pastor Momô pregou e aconteceu isso. Não, irmão. Tudo na vida, tudo que Deus faz tem um propósito. Se não tiver propósito, irmão, não adianta Deus te curar. Às vezes alguém lá te ouve, eu vou lá, eu quero receber minha cura. Aí Deus cura ele, ele vai dançar forró. Entendeu? Este rei aqui, ele procurou viver uma vida de verdade. Ele procurou conduzir o povo pelo caminho. E tudo isso acontece, irmão, vai ter resistência. Presta atenção, está todo mundo preocupado aqui nesse Brasil e nesta manhã, irmão, aquilo que está entalado aqui na direção de Deus, eu vou falar e eu quero que você aprenda e de uma vez por todas e bote isso na sua mente. A gente fica acompanhando aí, as pessoas estão preocupadas, porque entrou um novo governo, porque o governo está apoiando vários grupos que têm comportamentos que é totalmente fora a palavra de Deus. Ai, porque isso aqui vai virar o comunismo. Ai, porque isso aqui, porque o dragão... Irmão, presta atenção, existe uma cronologia. Nesta manhã, Deus está mandando dizer para você que existe uma cronologia. Esta cronologia, ela vai acontecer independente de Bolsonaro, de Lula, de Biden, de Macron, do que qualquer que seja. Independente de governo lá da América do Norte, da Coreia do Norte, que é comunista, independente da China, existe uma cronologia, irmão. Eu vim aqui nesta manhã para dizer que nós somos a igreja de Cristo, nós temos um compromisso com a verdade, que tem que ser libertada, que tem que ser pregada na unção e no poder do Espírito Santo, e aquilo que ela tiver que passar, ela vai ter que passar. Ainda que lá em Brasília, eles queiram que aprovar coisa para afrontar a igreja,
violência. Nesta manhã nós vamos aprender como é que nós vamos tapar as brechas, como é que nós vamos lutar com essas coisas, porque não é com arma, não é com revólver, com metralhadora, não é invadindo o Congresso, não é quebrando que nós vamos resolver. Eu vim aí nesta manhã para dizer que nada é por força nem por violência, mas é pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na Coreia do Sul, aonde tem a maior igreja do mundo, eles não ficam tentando resolver na base, olha, a partir do AB não, irmão. É oração, nesse exato momento lá, ó, na Coreia, entendeu? Que é praticamente 11 horas da noite, é a mesma distância daqui no Japão. Os templos estão lotados. Mas não é para ver pregador famoso, não, irmão. Os cultos que mais lota lá na Coreia do Sul é de oração. O saudoso pastor Bartimeus, que passou vergonha quando foi a primeira vez na Coreia, e 4 horas da manhã ele estava lá no alojamento, lá, foram bater na porta. Aí ele falou assim, o que é isso? Acorda. O que é isso? Orar. Aí quando ele chegou lá, ele passou vergonha, porque ele viu lá dentro do templo, quase 40 mil crianças, de 5 anos para cima, irmão, de joelho, de madrugada, buscando a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Aí você percebe por que eles têm um governo abençoado. Quando a gente tem um compromisso com a verdade, irmão, o inimigo ele vai tentar entrar na cidade para tentar roubar a fé, para tentar roubar os princípios, para tentar roubar até mesmo os seus bens, mas é tudo, porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Foi o que aconteceu na vida do rei Ezequias. Apareceu um rei endemoniado chamado Senaqueribe. Presta atenção, a Igreja Batista dos Pobres, e você que nos assiste tem que entender, irmão, que nós não vamos ter vida fácil enquanto nós estivermos aqui. Vida fácil nós vamos ter só quando Jesus vir buscar a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós vamos ter batalhas e mais batalhas diariamente. E a gente não pode ficar de braço cruzado assistindo. Nós temos que fazer alguma coisa. Pastor, mas o que fazer? Ninguém vai mandar você pegar um armamento para sair para brigar. Não, irmão. Nós vamos usar isso aqui. Irmão, não sou eu. Não é a lei que vai impedir, entendeu? Os LGBT, por exemplo, né, que estão lutando pelos direitos deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo é uma questão de comportamento, está tudo certo. Mas presta atenção. Jesus também morreu por eles. Jesus também ama eles. E não vai ser a lei que vai resolver o problema, irmão. Quem vai mudar, quem vai transformar a vida deles, sabe quem que é? É isso aqui. A gente não tem que discriminar ninguém, a gente não tem que falar mal de ninguém, a gente tem que amar. Eu tenho um DVD na minha casa de um pastor chamado Paulinho de Jesus. Eu arrumei uma cópia desse DVD e o pastor Omar Chalaca conseguiu botar um telão na praça, lá em Medellín. E ele resolveu colocar o testemunho inteirinho do Paulinho de Jesus.
Ele falou, pastor, ele pregou em português, aqui se habla espanhol, mas teve muita gente que se converteu. Porque Deus tem o poder de fazer entender as mínimas palavras. O Paulinho de Jesus, ele foi abusado quando ele era pequeno. O pai dele era um dos obreiros da igreja pentecostal Deus é Amor, irmão. Só que quando ele fez os seus 13 anos, ele resolveu sair de casa e falou para o pai que agora ele ia virar o quê? Um traveco. E o pai dele pegou e falou assim, não, não faça isso. Ele falou, não, eu não vou envergonhar o senhor. Mas o pai dele, toda vez que ia lá no culto, lá na Avenida do Estado, 4.568, na Baixada do Glicério, não é assim que o Davi Miranda falava? Venham ao lado do antigo INS Central. Toda vez que ele chegava, e alguém perguntava para o pai dele, cadê o seu filho? Ele falava, o meu filho está nas mãos do Deus vivo todo-poderoso. Ah, mas o seu filho está fazendo ponto, ele parece uma Derby Queen, está de saia, está entrevendo o seu corpo, mas o meu filho, ele vai ser um grande pregador. E quando dava 10 horas da noite, sabe o que ele fazia, irmão? Ele saía do culto, pegava o carro dele e ia na avenida. Nessa época de frio. Chegava lá e falava assim, vem aqui, meu amor. E ele pegava o paletó dele e cobria as partes íntimas do filho dele. Vem aqui, meu príncipe, meu filho. Mas o senhor veio aqui? Você sabe que eu não abro mão de você. Você sabe que eu sou seu pai. E você está debaixo de promessa. Ah, mas pai, o que estão falando? Não importa. Ainda que eu seja motivo de chacota lá dentro da igreja Deus e Amor, eu estou acreditando na promessa. Antes dele morrer, o filho dele, ainda com aquelas roupas, foi visitar. Ele disse, olha, eu sei que eu vou para a glória, mas eu sei que você vai ser um grande pregador. Mas pai, quem paz? O anjo já veio, apareceu para mim aqui. Eu vou ser recolhido, mas você vai tapar a boca de muita gente. Porque você está debaixo de promessa. E o tempo foi passando. Ele foi para a glória. Só que aí, um dia, ela resolveu ir num culto, né? Ele, né? Filho dele. E aí alguém pegou e disse o nome dela, né? Dele, nome de guerra. E disse assim, pastor, deixa ela cantar uma música, ou ele cantar. Ela canta música evangélica. Aí o pastor, vou deixar um traveco desse aí, subir aqui em cima para cantar. Deixa, eu já vi ela cantar, ele cantar. Aí todo mundo começou a gritar, né? Canta, 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 canta. Aí o pastor ficou no mato sem cachorro. Falou, tá bom, vem aqui. E aí ela subiu, ele subiu. E aí ele começou a cantar. Nunca houve noite que pudesse impedir. Você sabe cantar, canta aí. Nunca houve noite que pudesse impedir
Continua. Ó, sabe o que aconteceu quando ele começou a cantar essa música? Ele começou a tirar as coisas. Peruca, brinco. E através dessa música ele foi liberto na hora. Hoje ele prega para tudo quanto é lugar no Brasil. Por que eu estou falando isso, irmão? Isso aqui, ó. O remédio é isso aqui. É isso aqui que transforma. É isso aqui que liberta. Psicologia, tudo bem, está tudo certo. A gente não despreza a ciência, a psicologia. Irmão, mas quando esta palavra aqui entra aqui e sai daqui, vem aqui, o negócio é diferente. O rei Senaqueribe começou então a se levantar. Porque o que está acontecendo aqui no Brasil é que o rei, ele está querendo dominar, entendeu? Ele está querendo fazer com que as pessoas, que o conceito de pecado não seja mais pecado. Eu estava falando do rapaz dos Santos que dorme na minha casa de vez em quando. Aí ele começou a ir num grupo lá familiar, pastor Beto, que aí agora inventaram a questão da supergraça. Entendeu? Eles cuidam de um por um, mas para que você vai se preocupar? Não, está tudo certo, você pode viver, pode fazer o que você quiser. A supergraça está aí. Entendeu? As pessoas não têm mais, não há necessidade mais de você ter convicção de pecado, não precisa mais. Está tudo certo, irmão. Entendeu? É como uma pastora do Rio, outro dia, ela disse que foi num casamento lá no Rio. Ela falou, quando eu cheguei lá com meu marido, estava uma benção. Tinha umas irmãs de coque lá, era céu aberto, estava tudo certo. Mas quando deu 10:30 da noite, que as irmãs de coque saiu, que eu fui embora, eles olharam para lá, para cá, falaram, agora é nós. E o Zeca Pagodinho correu solto. E os crentes dançaram, irmão. Isso é o santo e o profano. Então o inimigo, ele começou a ameaçar o rei de Judá. Ele começou a ameaçar entrar na cidade. Só que nesta manhã eu quero compartilhar com o irmão como é que nós vamos fazer para enfrentar isso. Não é na discussão, não é dizendo, eu sou de partido A. Irmão, esquece essas coisas, a solução não está na política. Entendeu? Não está. Não acredite nas pessoas. Não adianta. Lá em Brasília já teve um monte de coisa lá. Essa reforma tributária aí, teve pastores que preferiram ficar do lado do ex-presidente do que aprovar, por exemplo, os benefícios que a reforma tributária trará para as igrejas. Então o cara preferiu ficar com o ex-presidente do que talvez aprovar uma ordem. Então o que acontece? O que você aprende com isso? Que é todo mundo igual. Entendeu? Direita, esquerda, centro, irmão.
Eles falam o que é até aqui. Depois, quando chega lá na frente, envolve dinheiro, poder, é tudo igual, farinha do mesmo saco. É por isso que a nossa esperança tem que estar em Deus. O rei, então, começou a ser afrontado por esse endemoniado chamado Senaqueribe. Ele começou a ameaçar entrar na cidade, que tinha fontes de água. Era uma cidade que tinha muros, que também estavam meio que defeituosos. Só que quando o rei resolveu entrar na cidade, para afrontar o povo de Deus, entendeu? Ele então, primeira coisa que ele fez, irmão, quando isso acontece, não adianta a gente pegar as coisas e você pegar uma arma, vamos quebrar, vamos baixar o Guatambu, irmão, não é assim não, irmão. Entendeu? Não faz muito tempo, dia 8 de janeiro, um monte de gente, crente, católico, ateu, invadiram lá Brasília. Vamos quebrar, irmão, não resolveu absolutamente nada. As coisas espirituais não é assim, irmão. Lá na Coreia do Sul, é normal, no shopping center, as pessoas que estão ligadas na presença de Deus, quando elas vão fazer compra, elas são visitadas pelo Espírito Santo. Dentro do shopping. E quando o Espírito de Deus vem sobre os crentes, irmão, eles não olham para a direita nem a esquerda, não, eles deixam Deus usar eles. Eles põem a mão sobre a cabeça de pessoas lá que Deus revela, as pessoas são curadas e começam a gritar e chorar. Ou as pessoas estão fazendo compra, não estão entendendo nada. O que está acontecendo? Sabe o que eles falam? Isso aqui é a presença do Deus vivo Todo-Poderoso. Porque vai ser a obra do Espírito Santo na nossa vida que vai fazer a diferença, irmão. Porque quando isso acontecer na vida das pessoas, irmão, não vai ter conversa. Não há governo, não há ideologia, irmão. É Deus puro no negócio. Primeira coisa que ele fez, sabe por que Ezequias teve vitória juntamente com o povo? Primeiro, porque ele é fiel. Ezequias, assim como Ezequias era fiel em todo tempo, em toda obra, em todo lugar, quando a gente é fiel em tudo, Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. Se você é assim com Deus, irmão, você pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Vou mudar aqui, já deu tudo certo. Não tem como estar errado. Fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade. Irmão, quando você é fiel, irmão, o inimigo ele vai fazer de tudo para te passar uma rasteira e não vai. Porque você é assim, ó. Não tem conversa. Não tem ligado para nos derrotar e liberar a bênção de Deus como Ezequias prosperou. Segundo ponto, capítulo 32, verso 1. Ezequias, aqui nós aprendemos que quando chega uma guerra, quando o inimigo começa a ameaçar a nossa comunidade, a nossa cidade, quando ele começa a ameaçar os 800 mil habitantes de Santo André já chegou nisso. Aqui no Grande ABC já existe quase 4 milhões de pessoas, somando tudo, Diadema, 4 milhões de pessoas. Aqui nós aprendemos que nós temos que depender de Deus. E como é difícil depender de Deus, as pessoas não têm paciência.
É por isso que hoje liga a televisão, tem um monte de igrejas de chamamento. Vem para cá. Aqui Deus vai revelar tudo. Vem para cá que eu vou resolver o seu problema em 20 dias. E o povo, irmão, eles querem se ver livre de um problema. Irmão, todos nós, crente, ateu, macumbeiro, todos nós estamos no meio de uma crise mundial. Só que nós somos fiel a Deus. E por você ser fiel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai fazer você viver milagre, mesmo em tempo de crise. Porque é muito fácil você ter dependência do cartão de crédito, irmão. A pandemia serviu para muitas pessoas entender que a igreja não estava preparada para a guerra espiritual, coisa nenhuma. Mas na pandemia, essa igreja viveu milagre. Eu fui fazer uma visita com o meu pastor a uma família que já foi da nossa igreja. Irmão, e ele contou um testemunho extraordinário. Eu acho que ele deveria até escrever um livreto sobre isso. Faz um livro, Beto. O Linhares faz tudo aqueles livretos de pregação. De como Deus supriu a nossa igreja, como Deus levantou um recurso, usando ofertas pequenas. E quando a tesoureira contou para ele que tinha, o Beto falou, não, mas não é possível. Irmão, porque você deve estar pensando assim, eu preciso levantar 40 mil reais, a igreja de 40 mil, aí você fica imaginando, né? Ó, vai ser só nota de 50, de 100. Não, irmão. É que não deu para encher um saco, né, Beto? Mas eu só sei que aquele saco lá de 5, de 10, de coisa lá, deu certinho. Que levantou. Que a tesoureira falou, meu, isso é um milagre de Deus. Milagre da multiplicação. Cada centavo daquele lá, Deus multiplicou. O Beto um dia vai contar aqui, não sei se ele contou. Porque eu achei tremendo aquilo lá. No meio da crise é que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Ah, pastor, eu estou desempregado. Irmão, desempregado, o Brasil está, a França está, os Estados Unidos está, a crise ela é mundial. Só que hoje de manhã você acordou, né? Eu estou morando sozinho. 7h30 eu já estava de pé. Eu fui lá, fiz o meu cafezinho. Peguei um pouquinho de leite, tomei o meu leite, tomei o meu café. Você levantou de manhã. Você tomou o seu café. Você tomou o seu leite. Daqui a pouco você vai para casa. Você vai comer o seu arroz, feijão, o seu espaguete. E se eu não tivesse, irmão, eu não tenho vergonha de falar, não. Aqui eu sou paulistano, mas eu sou filho de mineiro. Eu como feijão com farinha. Entendeu? De milho. Comigo não tem guaré, não. É feijão com farinha. A gente tem um ovinho, a gente frita o ovo. E se não tiver ovo, nós abrimos a lata de sardinha lá e pica com cebola, um atum, né? E está tudo certo, e glória a Deus, e Jesus é bom e o diabo não presta. Se der para tomar Dolly, nós toma. Se der para tomar Coca, nós toma. E se não der, nós compramos um frisco. 0 açúcar, nós toma lá e acabou.
Isso aí não é significado de que isso é miséria. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por um deserto, mas você não vai ficar no deserto. O Moisés foi lá para Israel, ele sabe, ele andou lá no ônibus, lá, horas e horas no deserto. Só que chega uma hora, tem um fim, eles chegaram lá no lugar onde eles estavam. Você está de passagem, mas não vai ficar. Calma, eu vim aqui nesta manhã para dizer no nome de Jesus, nós estamos tudo no mesmo do barco. Mas se precisar, nós vamos voltar ao tempo da igreja primitiva, nem que nós tenha que patrocinar o sonho do outro, nem que a gente tenha que fazer aquele negócio como minha avó fazia, batia na porta da casa da outra e falava, você pode me arrumar uma xícara de açúcar? Aí ela arrumava. O outro, você pode me arrumar um ovo? Se nós tiver que voltar ao tempo da igreja primitiva, nós vamos fazer. Um vai patrocinar o sonho do outro, mas nós não vamos sentir falta de nada, porque nós somos o povo de Deus, nós temos o amor de Cristo, e vai ser isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Depender de Deus. Havia fontes de água. E aí, na cidade, as fontes de água faziam com que o rei Senaqueribe chegava com o exército, ele ia chegar fácil lá em cima. Mas aí Ezequias, que não ficou de mão cruzada, ele teve uma estratégia. Repita, estratégia. Toda vez que o Beto chega aqui, pastor Beto, ele fala assim, olha, nós vamos fazer isto, não é porque é bonito. Ele é o anjo da igreja. Toda vez que ele chega aqui, irmão, a direção é essa, não é porque ele achou bonito, ele copiou, não, ele não copiou nada. É porque ele acorda de madrugada, ele ora. Quando ele está dirigindo o carro, Deus fala com ele, meu filho, você vai fazer isso. E ele dá uma estratégia. E aqui ele compartilha com a igreja a estratégia, para a gente alcançar os objetivos. Todas as igrejas perderam membros. Todas. 30%, 40%. Ligamos para muitas pessoas, ligamos. Fomos atrás de muitas pessoas, só que elas não quiseram voltar. Porque a live, ela foi uma bênção, irmão. Mas até a página 10. Eu lembro do primeiro dia que o Beto fez a live lá na casa dele, com a pastora Tânia, eu fui lá. Entendeu? Porque nós não temos experiência. A live é como você está fazendo um programa de televisão. Você tem que saber falar com o público que está lá. Ok, fomos vencendo. A Milena e o Lucas foram brilhantes, deram muita ideia, entende, né? Da tecnologia. Fomos melhorando. As lives foram tomando conta de tudo quanto é igreja. Aí depois foi passando a pandemia, voltando. Só que aí, o que aconteceu? Aí o diabo botou na cabeça das pessoas, para que eu vou na Assembleia de Deus? Para que eu vou na Batista dos Povos? No culto das 10 da manhã? Se eu acordo de manhã aqui, eu ligo lá, eu vou ver a Dani cantando, eu vou ver os músicos, eu vou ver o Beto, eu vou ver a pastora Tânia também pregando, eu vou ver lá o pastor Moisés, eles vão cantar lá 25, meia hora de louvor, entendeu? Eu não vou precisar nem ir lá para entregar minha oferta, eu estou vendo ali que já tem o Pix, eu já faço o Pix da minha casa, entendeu? Se eu tiver que depositar o meu dízimo, já mando o Pix. Não vão roubar o meu carro. Não vou ficar resfriado, porque o tempo virou. Deus está aqui também.
E eles acham que está tudo certo. Só que eles não sabem que o conceito de igreja é isso aqui. Ó. Nós somos um corpo bem ajustado. Nós somos o corpo de Cristo. Cada membro do nosso corpo tem uma função dentro do corpo de Cristo. E que ninguém pode fazer seu culto sozinho. Ah, está aqui não, irmão. Não. Quem faz isso é porque não quer mais respeitar a liderança, não quer assumir responsabilidade, não quer nada. Estratégia que foi dada foi que eles então começassem então a mobilizar o povo para tapar as fontes de água. Para impedir o inimigo de chegar lá com facilidade. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a levantar torres altas. O que significa isso, irmão? Quando o inimigo vem, a gente tem que levantar as nossas torres. Significa o quê? Vigilância. Tem que estar alguém vigilante. Se você for ali agora, no Vila Palmares, no Cadeião, nós prestamos serviço da prefeitura lá dentro do Cadeião. Você vai lá ver que lá em cima, lá, 24 horas tem um cara lá com uma metralhadora. Eles estão vigilantes para saber o quê? Será que vai ter algum resgate de preso? O cara está lá monitorando, ele está lá assim, ó. Torre. Ela foi levantada para que a gente comece a vigiar. E nós, a igreja, precisamos vigiar. A gente tem que estar atento, irmão, a tudo que surge de novidade. Que o diabo está vindo de uma maneira sutil. Entendeu? A gente sabe que tem muita igreja aí que está se conformando com essas novas ideias que está vindo lá de Brasília, com essas coisas aí, que vão até aceitar. Que vão dizer, não, Deus é amor, está tudo certo, Deus só quer o coração. Então lá em cima vai ser um açougue. Não. A igreja vai estar sempre aberta para todos, mas não para tudo. A igreja, vou repetir, vai estar a igreja aberta sempre para todos, mas não para tudo. Porque eu e você temos que ser parecidos com Ele. Nossas atitudes têm que parecer com Ele. Então ele começou a levantar as torres. Os muros que estavam defeituosos, eles começaram a ser reparados. O que significa? Você trazendo para a nossa vida, eu disse que nós temos que ter vigilância, mas você tem que tapar as fontes da sua vida. Que elas estão vulneráveis. O inimigo vai vir de uma maneira sutil para se usufruir delas. Você tem que tapar os muros da sua vida, tapar as brechas. Temos que tapar. A cidade de Santo André, como é que nós vamos tapar? Não é saindo com faixa. Olha, o ano que vem vai começar de novo, né? Eleição, vai vir um monte de gente aí ó, na porta da igreja prometendo o mundo e o fundo, irmão. Não? Vamos ter que votar? Vamos. Porque se você não votar, cancela o seu CPF. Por isso que eu, particularmente, sou contra o voto obrigatório.
Tinha que ser igual lá na América, vota quem quer. Mas se a gente não for lá votar, está tudo certo. Mas eu tenho a consciência de que é Deus. A nossa esperança é Cristo. E aí sabe o que o nosso pastor fez? Quando um dia conversando, já que o pessoal não quer voltar para a igreja, não tem problema. Se eles acham que eles são felizes assim, está tudo certo. Não tem importância. Aí então começou a fazer os eventos na praça, com pagode. Se as pessoas não querem, tem gente que quer. Tem gente que nesse exato momento está gemendo, precisando de ajuda, precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de fé. Então, ele trouxe uma palavra de ânimo e disse para o povo: vamos à luta. E nesta manhã eu vim aqui para dizer igual o rei Ezequias disse para o povo: vamos à luta. A gente não vai ficar de braço cruzado, irmão, esperando, irmão. Não vai cair do céu, irmão. Tem muitas pessoas que estão esperando um avivamento. Eu creio que vai vir um dia que vai vir realmente um derramar do Espírito, que vai ser coisa fantástica, extraordinária, entendeu? Que cada esquina a gente vai ver milagre. Eu creio nisso, irmão. Só que tem muita gente que já está vivendo o avivamento há muito tempo. Tem muita gente que por causa da sua atitude, ele está trazendo Deus na terra. Tem muita gente que através da sua atitude, a unção de Deus já está sobre ele. Ele não tem medo de orar nem para uma pessoa que acabou de morrer. Ele acredita que Deus vai ressuscitar a pessoa. E ele está tendo as suas experiências. Sabe por quê, irmão? Porque quando você coloca em prática aquilo que está escrito aqui, quando você acredita que isso aqui é verdade, porque a teologia, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia eu fui estudar teologia, aí tinha um professor chileno, ele era muito inteligente. Aí logo no primeiro dia, para deixar todo mundo doido, ele falou assim: olha, o versículo de Marcos 16 é inspirado por Deus ou não é? Aí ele veio com as teorias: eu acho que não é inspirado. Aí um irmãozinho lá do fundo falou: olha, pastor, você vai me desculpar, eu vou fazer o curso com o senhor, só pode falar que o texto de Marcos até mesmo não é inspirado, isso para mim pouco interessa. Se o senhor dizer que não é inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor: sem ser inspirado, Deus já faz um estrago. Imagina então se for inspirado. Porque eu pego esse texto aí, pastor, e eu saio na rua, prego o evangelho e oro pelos enfermos, expulso o demônio e eles saem, irmão. Entendeu? Isso porque o senhor quer jogar na mente da gente, você não entendeu? Se é inspirado ou não. Eu vim aqui nesta manhã para dizer que às vezes as pessoas estão tentando roubar a sua fé, para dizer que isso aqui não é bem assim. Mas eu quero dizer para você que isso aqui é a única Constituição que não foi violada até hoje. A Constituição brasileira foi promulgada em 88, ela já passou por várias mudanças, mas a Constituição divina, ela não mudou. O poder para transformar as pessoas está aqui. O poder para restaurar o seu casamento está aqui. O poder para ter uma nação melhor está aqui. O poder até para a economia, irmão, esse livro aqui ensina até um economista como ele melhorar a economia de um país. Tem aqui. Isso aqui é remédio para tudo. Então, ele cobrou ânimo ao povo. E eu vim aqui nesta manhã para trazer uma palavra de ânimo para vocês. Nós não vamos deixar o inimigo tomar conta dessa cidade de Santo André.
Nós não vamos deixar o inimigo vir aqui nessas fontes e beber da nossa água facilmente, não. Nós não vamos deixar os muros defeituosos, não. O muro da sua vida tem que ser restaurado. O muro do seu matrimônio tem que ser restaurado. O muro da vida dos teus filhos tem que ser restaurado. Aí quando ele preparou tudo, então, aí então ele falou assim: agora chegou a hora de eu fortalecer o coração. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo tapando as fontes de água e restaurar os muros, fazendo torres ou muro por fora e armar o povo, se esses não estivessem com o coração temeroso e desanimado. A gente tem que trazer palavra de ânimo. Quando o Beto chega aqui com uma estratégia, irmão, no papel é muito bonitinho, mas ele tem que trazer uma palavra de fé. Ele tem que trazer uma palavra de ânimo para eu e você absorvermos aquilo que ele está transmitindo por nós, para nós, para que a gente possa colocar em prática. E quando isso acontece, irmão, as coisas dão certo. Porque a gente faz a nossa parte. E quando a gente age, faz a nossa parte, o resto, Deus faz. Ainda que os seus inimigos estejam apontando lá, ainda que você olhe e você olha que o exército até do inimigo é maior do que o nosso. Mas sabe de uma coisa? O que nós lemos no texto? Eles podem vir com o tamanho do inimigo que quiser, mas conosco está o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É igual quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho. Deus disse: Moisés, olha para trás. Contempla o inimigo que está apontando lá, está vindo. Ele falou: mas nós vamos morrer? Não. Olha para trás, porque é a última vez que você vai ver eles. Eu vim aqui nesta manhã para dizer para o inimigo da sua alma, pela fé, que luta contra você, que luta contra a sua casa, que luta contra a sua família. Pela fé você vai olhar para trás e você vai ver que é a última vez que você vai contemplar ele. Porque daqui a pouco você vai dar um passo de fé. E daqui a pouco, quando eles acharem que estão chegando para te pegar, Deus vai dizer: toca Moisés na água. Ele tocou. O mar se abriu. Não imediatamente, porque a Bíblia diz que veio um vento, não é? Que soprou a noite toda, do norte, do sul, do leste e oeste. Porque o milagre era tão grande que Deus teve que mexer nas leis da natureza. Só no dia seguinte que o mar se abriu. Enquanto você estiver dormindo hoje, o vento vai soprar a noite toda. Ele vai estar mudando as coisas que tem que mudar, do norte, do sul, do leste e oeste. No dia que você amanhecer, você vai ver que os inimigos tudo morreram afogados. Que você vai estar livre. Que você vai sentir a diferença de que realmente Deus te deu vitória. Independente daquilo que você imagine, independente, há coisas que às vezes você até não entende o trabalhar de Deus. Esses dias eu estava ouvindo, irmão, e eu já estou quase concluindo a mensagem aqui. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador, que ele dizia assim, ele pregava na tarde da bênção, e aí vinha sempre uma irmã com uma foto
bem grande do filho dela, e ela fazia assim. Aí ele falava: o que é isso, irmã? Meu filho que está na cadeia. Mas e a senhora? Não, eu não quero nada assim com Deus, mas eu vim aqui pedir pelo meu filho. Aí ele falou: não, mas Deus ama a senhora. Mas toda quarta-feira ela estava lá, com um cartaz com a foto do filho. E ele repetia sempre: mas a senhora precisa de Jesus. Não, meu filho. Mas aí, sabe o que aconteceu, irmão? Ela pedia pelo filho, mas ela não sabia que o genro dela começou a vir no culto da tarde de bênção. Aí o genro veio com a filha, né? Pô, o genro com a filha se converteu. Aí ela vinha lá, de novo lá, veio pedir para o filho que estava na cadeia. Aí depois os filhos do genro também vieram no culto da tarde da bênção, aceitaram Jesus. Aí ele falou assim: mas Deus, que negócio é esse? Ela vem aqui, o filho dela continua na cadeia, ela fala que não precisa de Jesus, mas eu estou orando para o filho dela. Ué, toda a família dela está sendo assaltada, está tendo salvação. Aí Deus falou para ele assim: meu filho, eu trabalho de uma forma que muitas pessoas não entendem. Você não percebeu que eu estou salvando toda a família dela? Eu trouxe o filho, eu trouxe o genro, eu trouxe o filho do genro. Eu vou fazer uma obra na vida dela, que está pedindo pelo filho dela. O filho dela nem imagina lá na cadeia, que através da fotografia dele, eu estou fazendo um negócio que ninguém entende. Eu vim aqui nesta manhã para dizer que as coisas de Deus são loucas. Que às vezes você não entende, mas como que negócio é esse? Eu já disse muitas vezes aqui que Deus primeiro complica, depois Ele descomplica, e depois Ele vai explicar por que complicou. Ele fortaleceu o coração do povo, para que eles pudessem ir para a luta. Ensinou no verso 7 e 8, que nós devemos crer em Deus, porque Ele é sempre o maior. Ele tem um braço forte. É Ele quem, no momento que a gente mais precisa, Ele luta as nossas batalhas. Em sétimo lugar, Ele recebeu, e aí eu quero ler com os irmãos, de novo, 2 Crônicas 32, 21 a 23. Olha só o que aconteceu. Porque quando nós vamos para a batalha, você e eu vamos fazer a nossa parte. Um vai lá cantar, o outro vai tocar, o outro vai pregar, o outro vai fazer uma visita, o outro, entendeu? Todos nós, Deus age por nós quando nós fazemos a nossa parte. Nós não temos o poder de abrir a cabeça das pessoas e dizer: olha, você tem que acreditar nisso. Não, irmão. Nada é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Quem salva é Deus. Nós somos a igreja, nós somos boca de Deus, a nossa função é falar. É o Espírito de Deus que carrega as nossas palavras de dinamite, de poder, que entra na mente das pessoas, que entra no coração das pessoas e liberta as pessoas. E aí o que aconteceu quando eles foram para a guerra? Quando eles fizeram a parte deles, e o inimigo de Senaqueribe, o exército de Senaqueribe começou a ver. Olha o que aconteceu, leiam por favor, 21 a 23. Vamos lá, bem forte. Olha o desfecho.
Amém? Vocês não... Ah. 23. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Preste atenção. Um anjo veio para socorrer o povo de Deus. O exército de Senaqueribe foi derrotado. Quando ele voltou lá para a casa do Deus dele, os próprios filhos mataram ele à espada. O feitiço virou contra o feiticeiro. Irmãos, o seu Deus é um Deus que trabalha de uma maneira extraordinária. Eu quero dizer nesta manhã, no nome de Jesus, existe a cronologia de Deus. Aquilo que está determinado, à luz das Escrituras, irmão, vai acontecer. Só que nós somos a igreja de Deus que está no meio dessa turbulência toda. Só que nós que somos a igreja, é que temos que fazer a diferença no meio dessa turbulência toda, política, ideológica, irmão. Vai ser no meio dessa turbulência toda, que nós vamos experimentar milagre. Vai ser no meio dessa turbulência toda que você vai ver a provisão vir diariamente, nas mínimas coisas. Deus é de grandes coisas, mas Ele também age nas mínimas coisas. Nesta manhã, eu estou trazendo esta palavra para vocês. Ela serve para mim. Porque você e eu nunca devemos perder a esperança. Você sabe de uma coisa, irmão? As pessoas parecem que elas querem ficar morando aqui. Parece que as pessoas estão tão preocupadas com os bens materiais. Sabe, as pessoas parecem... Sabe o pastor Bartimeu? O saudoso pastor Bartimeu, ele falava que quando ele falava sobre o céu, ele chorava. Eu acho até que Deus recolheu ele, porque toda vez que ele falava sobre o céu, ele chorava e ele falava que tinha saudade do céu. Bartimeu Vaz de Almeida, um grande homem de Deus. Tenho muita saudade dele. Ele foi um dos que organizou a nossa igreja, se tornou a nossa igreja independente e formou a nossa igreja. Só que as pessoas estão muito preocupadas com as coisas aqui. Irmãos, é óbvio que eu e você precisamos ter casa, ter um salário para a gente ter o nosso carrinho, para nós comer lá um arrozinho, feijão, para pagar uma faculdade. Está tudo certo. Enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui e a gente tem que viver, porque é assim que funciona, irmão. Mas você está de passagem aqui. Nossa terra não é aqui. Você sabe qual é o compromisso da igreja? Tem um monte de igreja que está juntando tesouro, fazenda não sei aonde, compra avião, como com o irmão. Eu sei da seriedade dessa igreja aqui. Ela chama a Igreja Batista dos Povos. Porque essa igreja aqui, ela está preocupada, sabe o quê? Nós vamos ficar muito felizes se você parar um carro aí, está tudo certo, irmão. Se você conseguir parar uma BMW aí, você avisa que o Beto até vai pedir para dar uma volta na BMW. Está tudo certo. Irmão,
Mas a tarefa principal dessa igreja é povoar o céu. Quando a gente entender que essa é a tarefa principal da igreja, irmão, nós não vamos precisar ficar se matando, fazer 50 dias de campanha, irmão. Quando você olha para aquilo que é a prioridade, a bênção vai atrás de você. A casa própria vem atrás, o carro vem atrás, entendeu? Até alguns brindes da parte de Deus aí, ó, casa na praia, não é pecado, está tudo certo. Mas primeiro você está focado nas coisas de Deus. O que Deus te dá depois, irmão, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu e o Beto vivemos um momento, e a Tânia, pastora Tânia, vivemos um momento tão lindo na Primeira Batista, que pode perguntar para a pastora Tânia se é mentira. Nós temos um culto lá às 2h da tarde. A igreja ainda nem tinha piso, né, Tânia? Lá em cima, a gente subia lá. E nós tínhamos uns grupos de jovens que eram apaixonados. Não tinha muito instrumento, sabe? Até nem tempo para namorar, entendeu? As meninas até gostavam do outro, mas as pessoas eram tão ligadas com as coisas de Deus, irmão, que era muita unção, viu? Mas quando dobrava o joelho ali, sentia a presença de Deus, porque as pessoas queriam ganhar almas para Jesus. Depois de 2 horas de culto, a gente saía e ia lá na praça, em frente à estação de trem, com pandeiro, e a gente ficava cantando os louvores a Deus e pregava ali. E aí os outros falavam, mas Batista não bate palma? Eu falei, mas essa bate. Aí, mas Batista não fala em língua estranha? Ué, mas essa alguns falam, ué. Aí nós fazíamos um arrastão. Eu falava, ó, 5h30 vai começar o culto. E aí eles pegavam e nós levávamos aquele povo tudo lá para cima. Aí o saudoso Edson Queiroz, ele pregava sobre o amor de Deus e de vez em quando ainda pregava sobre Atos 1:8. Aí ele fazia o apelo e aquele monte de gente ia para frente e aceitava Jesus. Eu lembro que um dia teve 90 batismos, 40 foi tudo fruto do ar livre, que a gente fazia na praça pública. Sabe por que hoje a maioria daqueles jovens se tornaram líderes? Porque eles ainda continuam olhando para o céu. O objetivo deles é ganhar alma. Entendeu? Tudo vai ficar aqui, irmão. Esses dias eu vi uma frase muito interessante no Facebook, né? Há momentos na sua vida que é você e Deus. Pois é. Na hora da morte, é você e Deus. E na hora que você vai ser sepultado, é você e Deus. Porque tudo fica aí. Eu vim aqui nesta manhã para trazer uma palavra de ânimo. Nós vamos ter que continuar matando um leão por dia. Mas haverá momentos que a gente vai saltar de alegria. Haverá momentos que a gente vai compartilhar com a alegria do irmão, com a bênção do outro. Está tudo certo. Haverá momentos para isso. Mas há momentos que a gente vai ter que dar as mãos. Há momentos que nós vamos ter que dar as mãos para guerrear as nossas guerras. E um vai lutar pelo outro. Feche os seus olhos. Pai, eu trouxe essa palavra de ânimo. Porque assim como o Senhor deu vitória para Ezequias, o Senhor, meu Pai, vai dar vitória para nós nesta manhã. O Senhor vai dar vitória para aqueles que nos assistem pelo Facebook nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo, que o poder, meu Pai, da Tua unção, venha sobre todos os membros, amigos e irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Hoje é o primeiro dia da semana. Senhor, eu quero crer que isso vai ser uma semana de novidades, de vitória.
Vai ser uma semana onde a gente vai poder falar do teu amor, pregar a tua palavra, sabendo que quando nós fizermos a nossa parte, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Deus não vai fazer faltar, não vai ninguém faltar, não vai fazer ninguém passar vergonha. Deus não deve nada a ninguém. Ele vai suprir as nossas necessidades. Que nesta manhã nós possamos, meu Pai, olhar para o céu, entender que há muitas pessoas que precisam de Cristo, que precisam ser salvas, que nós possamos tapar as fontes da nossa vida, de água da nossa vida, que nós possamos reparar o muro defeituoso, que nós possamos, meu Pai, levantar as torres, que a partir de hoje possamos nos vigiar. Que a mão de Deus, ó Pai, esteja sobre a vida dos teus filhos nesta manhã. É o que eu te peço, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus os abençoe.